Vai lá, Judazinho, zapeia pra gente, vai. Bom dia, pastor Caio, aqui é o Hugo, falo de Itapetininga, São Paulo. A minha pergunta é o seguinte, eu gostaria que o senhor respondesse se os cristãos, os discípulos de Jesus hoje, eles estão reescrevendo o livro de Atos, ou se o livro de Atos se encerrou no capítulo 28. Essa é a minha dúvida, eu gostaria que o senhor respondesse. Fique com Deus, amo a todos vocês, até mais. O livro de Atos Apostólicos se encerrou no capítulo 28. Podia ter tido, podia ter continuado. Pedro estava vivo, Paulo ainda ia escrever muita coisa, iria para Roma, haveria ainda um período longo de alguns anos e provavelmente quase uma década, até a morte, decapitação de Paulo, morte de Pedro, tudo isso. Poderia ter ido adiante e poderia ter seguido outros apóstolos, mas não. Por quê? Porque o objetivo do livro de Atos dos Apóstolos não era escrever uma história inspirada das narrativas dos atos dos apóstolos. Não, era apenas a vontade e a necessidade de descrever os atos de alguns apóstolos, de alguns momentos, de algumas decisões que foram tomadas em certas horas, que determinavam alguns encaminhamentos que eram úteis de serem entendidos por aquela população de cristãos que estava viva quando o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito. Quando Lucas escreveu o livro e encaminhou ao excelentíssimo Teófilo, ele deixou bem claro qual era o objetivo, era dar a saber as coisas que Jesus tinha começado a fazer e a ensinar, e também as coisas que Jesus tinha dado aos seus discípulos para fazerem depois que foi assunto aos céus, e como foi que esse processo se deflagrou naqueles primeiros anos. A narrativa ali cobre mais ou menos um período de 25, 30 anos, da ressurreição de Jesus até o final de Atos 28, é um período desse tamanho. Mas não quer ser nada além disso. O que o Lucas diz é isso: eu estou escrevendo um livro para você, meu amigo, para você saber, para todo mundo que tem interesse saber. Nós aqui olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, lemos aquilo como uma narrativa inspirada, letra por letra, vírgula por vírgula, como o Espírito Santo fosse lá e Lucas tivesse feito. Não, Lucas era um cara que anotava, fazia anotação, juntava, fazia perguntas. É isso mesmo? Foi. Então vamos botar aqui, como é que foi? Checa de novo, está confirmada. É uma obra de jornalismo histórico. Tratem isso assim, sem essa mágica. Aí continua sendo, claro, a vida continua, né? Então tem, onde tiver atos bons, tem atos escritos ou não escritos, mas que foram vividos. Como lá naqueles dias, quantos atos apostólicos extraordinários aconteceram e não foram escritos? Gente, vamos parar com esse culto ao que é escrito. As coisas mais lindas do mundo não estão escritas em lugar nenhum, nem na Bíblia. Sabiam disso? Nem na Bíblia. Parece que uma coisa só ganha valor e significado se for escrita. E se for escrita na Bíblia, aí pronto. Tudo mais tem que ter o seu significado a partir daquilo que foi escrito ali. Não, às vezes aquilo foi escrito ali só porque aquilo foi escrito ali. Só porque era importante para quem ia ler aquilo ali. A intenção não era outra, a não ser a imediata. Aí a gente fica com esse culto. O que você está esperando aqui? As obras de Benihim sejam descritas? Ou a do Cerulo? Os atos de Malafaia? Para com isso. Cada um, meu querido, está tendo a sua vida escrita diante de Deus. Está tudo escrito. Os atos humanos, Atos dos Apóstolos, os livros, como diz o Apocalipse, vão ser abertos e cada um receberá segundo os seus atos, segundo as suas obras. O resto é mistificação. O livro de Atos, coitadinho, a narrativa para a gente saber de um cara que foi um dos melhores amigos de Paulo, que andava com Paulo. Como é que Paulo chegou a ser quem Paulo era? Porque Paulo entra no capítulo 9 do livro de Atos. Depois que ele entra, quase que só dá ele.
ele passa a ser o protagonista de tudo. Então tem uma coerência só para dizer, Jesus foi assunto aos céus, teve o Pentecoste, aconteceu isso e aquilo. Paulo já entra no capítulo 8 como Saulo, perseguição a cristãos. Estevão 9, ele se converte, só dá ele. Por que só dá ele? Porque Lucas, que foi quem escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos, era o historiador de Paulo, andava com Paulo. Leia de Atos do capítulo 16 em diante. Como de Trode em diante, Paulo conhece Lucas e Lucas começa a andar. Com Paulo é quando o nome, quando a descrição inclui Lucas pela primeira vez. E ele diz, escrevendo, então, tendo Paulo ouvindo isto, partimos. Até então ele diz partiram, foram, porque ele não era presente, não era conhecido. Dali para frente ele está junto, partimos. Então o que ele escreveu antes do capítulo 16 foi o que ele ouviu, pesquisou, exaustivamente, como ele diz, acuradamente. E o que ele descreve do capítulo 16 em diante foi o que ele viu em relação a Paulo, que é o protagonista. O livro de Atos dos Apóstolos, na realidade, tinha que ser, muito mais honestamente, seria dizer livro dos Atos de Paulo, porque foi um amigo de Paulo, historiador de Paulo, que os primeiros 8 capítulos foram quase um preâmbulo para a chegada de Paulo. E que poderia ter ido até a morte de Paulo. Mas é praticamente um livro de Paulo, sobre a história de Paulo. Mais do que de qualquer outro. Não se esqueçam, havia 12 outros caras fazendo coisas, indo para lá e para cá, viajando, pregando, dando a sua vida. Todo mundo morreu sustentando o testemunho que deram e não estão presentes no livro de Atos dos Apóstolos, que tem esse nome só porque Pedro está lá, descrito de vez em quando. Tiago aparece uma beirada e tal, mas a ênfase do livro é Paulo. O protagonista é Paulo. Claro, vamos parar de misticismo, vamos ler a Escritura com menos mágica, gente, por favor. O ideal é ler sem mágica nenhuma. Vem IVTV, o canal é você.